Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos agradecer esse coral maravilhoso, né? Que traz tanta paz, harmonia, eleva a nossa vibração. Vamos agradecer a USE por esse evento, por proporcionar essa manhã maravilhosa para nós. Né? Agradecer o André por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, sabedoria. Tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado. Eu vou fazer a nossa prece e aí a gente vai passar a mensagem para o pessoal da USE, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade, ao nosso Pai, nosso Senhor Jesus, pela possibilidade, pela permissão de estarmos aqui, encarnados, com tanto conhecimento, o conhecimento que nos conforta da vida eterna, da justiça, da misericórdia e da bondade de Deus. Tenho certeza que esta é uma encarnação esclarecida, talvez a primeira de nós, com esse esclarecimento, e que possamos ajudar, servir, ser útil para a nossa própria elevação e, principalmente, para a elevação do nosso próximo. Que possamos absorver hoje, nesta manhã, o conteúdo necessário para as nossas vidas. Que possamos envolver nosso querido palestrante com vibração de amor, de tranquilidade, para que ele possa explanar de uma maneira muito maravilhosa para nós. Que assim seja. Vou passar a palavra para a Lilian. Bom dia, muito bom dia. Bom, coração cheio de alegria, né, gente? Porque eu sou do dia. Para mim, palestra, seminário, tinha que ser tudo de manhã, tudo de dia. E a gente chega numa vibe tão boa, não é? E eu estou muito feliz porque a gente está encontrando aqui hoje amigos de várias casas espíritas. E vocês sabem que isso enche o meu coração de alegria. Que gostoso quando a gente consegue se unir dessa forma. Isso é muito bacana. E eu tenho certeza que a vibração hoje está maravilhosa. E vem de todos nós. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada. E gratidão sempre a Deus e a espiritualidade amiga, que já prepara esse trabalho há muito tempo, com certeza, que já vem com esse esforço, né, nessas pecinhas que somos nós aqui para fazer acontecer. Então, nossa gratidão. Gratidão também aqui à Associação Beneficente Amigo Germano, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita alegria também. Então, muito obrigada a toda a equipe do Amigo Germano, a equipe da USE, a equipe da nossa USE Intermunicipal de Catanduva e região, que eu não canso de dizer que é maravilhosa. Parabéns para essa equipe que eu amo. E para todos nós, né, aqui presentes também, muita gratidão mesmo. Bom, em especial, lógico, gratidão, André Trigueiro, por estar conosco. Muito obrigada. Gente, antes de darmos início à apresentação do André, nós gostaríamos de deixar registrado já um convite muito especial para todos vocês. Já está aqui na tela. Ontem eu já dei um spoiler, viu, gente, né, Val, no programa, mas já está registrado aqui. Jorge Larra, então estaremos recebendo Jorge Larra, que a maioria de nós, creio, já conhece muito bem, dispensa maiores comentários. E Larra fará um mini seminário no dia 7 de dezembro. Anotem aí, agendem aí. 7 de dezembro, com início às 15 horas, no Centro Espírita Amor e Caridade. Bom, para vocês ficarem por dentro, não perder, não esquecer, se não anotou, basta nos seguir em nossas redes sociais. Então, busquem lá, @USE Catanduva e região. Combinado? Busquem lá, vocês vão ficar por dentro de absolutamente tudo. O tema
do Elahá será Em Busca da Iluminação Interior. Imperdível. Né? Então, 7/12, 15 horas, no Amor e Caridade, Jorge Elahá. Em Busca da Iluminação Interior. Bom, a nossa USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Catanduva e a Associação Beneficente Amigo Germano, sentem-se honradas hoje em receber o amigo André Trigueiro. Eu vou fazer uma breve apresentação do André. Ele é filho dos professores universitários de filosofia, Durmeval Trigueiro Mendes e Maria Márcia Trigueiro Mendes. André Trigueiro Mendes nasceu no Rio de Janeiro em 1966, na capital fluminense, fez toda a sua formação. Estudou no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se formou em Comunicação Social na Faculdade da Cidade em 1988. Mais tarde, a paixão pelo meio ambiente o levou a fazer pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de gestão ambiental. Até hoje, Trigueiro é um dos poucos jornalistas especializados em meio ambiente e desenvolvimento sustentável na televisão brasileira. André está professor e foi o criador do curso de jornalismo ambiental na PUC, no Rio de Janeiro. E na Universidade Federal, ele leciona o curso de Geopolítica Ambiental. E aí vinha mais um monte de coisas aqui nessa apresentação, mas o André me deu licença para quebrar o protocolo, cortar tudo isso, porque era muita coisa. Então, sigamos para falar para vocês que ele já recebeu vários prêmios, não vou listar, porque eu vi que são muitos prêmios por suas reportagens também. E quero passar para vocês, então, os livros publicados pelo André. Meio Ambiente no Século XXI, Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. Espiritismo e Ecologia. Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise. Viver é a melhor opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. A Força do O Grito da Terra, esse em parceria com Adailson Salles, querido do nosso coração também. Sabedoria no Dia a Dia. O livro Sabedoria no Dia a Dia, que dá o tema, né? A nossa palestra aqui hoje, então mostrando o livro está lá, lá à venda, o André vai estar aí autografando. Então esse é o livro que dá tema à palestra de hoje, Sabedoria no Dia a Dia. Esse é, então, o lançamento do André Trigueiro pela editora Intervidas. Esse livro reúne pensamentos marcantes das lives do André em Papo das 9. O projeto editorial foi inspirado no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E é o que abre ali, então, todas as lives do André lá no Papo das 9, que é uma delícia. O livro celebra a travessia de um momento difícil em que as lives fizeram a diferença para muita gente, porque começou naquele momento de pandemia. E é importante destacar, isso é realmente muito importante a gente destacar, que os direitos autorais de todas as obras de André Trigueiro são doados 100% em prol de entidades como CVV, Casas André Luiz, Fraternidade Sem Fronteiras, dentre outras. Então, vale muito a pena a gente adquirir essas obras, né? Estamos nos auxiliando, mas estamos impactando muitas pessoas também. Rapidamente, só para dizer um pouquinho do lado espiritual aí de André Trigueiro, ele é filho de pai católico, de mãe espírita, e teve, então, uma formação cristã. Na sua juventude, por volta de 87, começou a indagar o que seria a realidade espiritual, o sentido da dor e do sofrimento, e em que medida interagimos com o plano espiritual. Sentiu enorme contentamento quando se deparou com as respostas da espiritualidade maior e começou a ler, então, os livros espíritas, frequentando o Centro Espírita Joana de Ângeles, no Rio de Janeiro. André está ainda orador, solicitado por todo o Brasil. Suas palestras unem seus conhecimentos e competências em jornalismo, ecologia e espiritismo, aplicados em importantes contextos sociais. Se me permitem só acrescentar algo meu, a gente tem falado muito esse ano em não sermos mornos, né? Já falamos bastante, inclusive nessa casa.
falamos de fidelidade. O que é a fidelidade a Deus? É a gente realmente não ser morno. É a gente fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer e alinhar aí, né? Aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Então, André, a nossa gratidão por você não ser morno. Muito obrigada, seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado pela presença, pela generosa acolhida. É um prazer estar de volta a essa cidade. E eu espero que essa manhã seja de alguma forma inspiradora, a partir das reflexões que faremos aqui. E eu vou começar celebrando os 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma data importante para nós. A primeira vez que eu acessei essa obra, eu me senti agraciado por ressignificação de passagens evangélicas que, a partir das elucidações de Kardec e da espiritualidade superior, ganharam uma nova conotação ou sentido, descortinando horizontes de compreensão que, para mim, pelo menos, fizeram grande diferença. O Evangelho de Jesus, se a gente tivesse que sinteticamente explicar o que foi aquilo, a mensagem do Mestre entre nós, talvez pudéssemos dizer que o Evangelho seja um conjunto de princípios e valores que sugerem que nós tenhamos uma determinada conduta na Terra. E o que ganhamos tendo esta conduta na Terra inspirada no Evangelho? Nós nos salvaremos. Salvação é uma palavra recorrente nos textos evangélicos. Portanto, o Evangelho aponta uma rota, um caminho que seria o da salvação. E o que significa salvação? Salvação seria a capacidade de nós adentrarmos no reino de meu Pai, no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, o objetivo do cristão seria alcançar a salvação e ter o direito de usufruir da verdadeira paz, da verdadeira felicidade no reino de Deus. Eu estou sintetizando uma visão do que seria o Evangelho. E qual seria a fórmula da gente alcançar a salvação e acessar o reino de Deus? O que carimbaria o nosso passaporte para fazermos essa viagem a caminho da luz? Parafraseando uma obra conhecida de Emmanuel. O amor. O Evangelho, em síntese, nos ensina a amar. Mas não o amor que nós costumamos definir no nosso idioma, no nosso vocabulário, o sentido do amor. O amor de Cristo é outra coisa. Vai além de amar a família, os amigos, um outro colega de trabalho, um outro vizinho. O amor de Jesus, ele de fato constitui um exercício evolutivo que a maioria dos cristãos, na mornidão do dia a dia, evita. Ah, não, isso daí está demais para mim. Por aí eu não vou, não. Porque o amor sintetizado no Evangelho por Jesus é o amor renúncia, o amor doação, o amor sacrifício, no sentido da gente, no exercício desse amor, vencer as nossas muitas imperfeições, e todas as imperfeições têm origem no egoísmo, na priorização de si mesmo. Portanto, orgulho, inveja, vaidade, cobiça, gula, luxúria, todas as imperfeições, em certa medida, derivam de um desejo insaciável de você
priorizar-se no tabuleiro da existência. Portanto, o amor ensinado por Jesus aponta um caminho na contramão do egoísmo. E no exercício da paciência, da tolerância, da escuta amorosa, daqueles com quem a gente eventualmente discorda, diverge, mas jamais deixa de entender como alguém imperfeito, como nós somos. Se temos em relação ao outro alguns predicados, também temos em relação ao outro algum déficit de aprendizagem, colocando em perspectiva. Como amar nos termos que Jesus nos ensinou? Já disse certa vez um poeta: amar se aprende amando. Não tem almoço grátis e não tem atalho. Seria ótimo se tivesse. Não tem. Amar se aprende amando. Ou seja, isso é relativamente simples de compreender, mas vocês vão ver por que eu estou fazendo essa abordagem. O exercício amoroso, que é fundamental para a nossa jornada evolutiva, demanda contato. Vida em sociedade. Na comunidade dos diferentes, que é o que somos. Deus não repetiu a forma. Cada um de nós é absolutamente único no universo. E ainda assim Jesus nos chamava de irmãos. Porque precisamos visceralmente uns dos outros para evoluir. E o aprendizado pressupõe contato, interação uns com os outros. No livro dos Espíritos, na parte 3 das leis morais, lá está assinalada uma das leis morais, que é a lei de sociedade. E dentro dessa parte do livro dos Espíritos fala-se da necessidade da vida em sociedade como uma lei da natureza. Uma lei da natureza. Portanto, como já disse também outro poeta, não é possível ser feliz sozinho. Ele colocou isso num outro contexto. Mas eu estou aqui aplicando no sentido cristão. Para nós espíritas cristãos, não faz sentido a vida do ermitão. Eu vou me isolar no Himalaia, passarei o dia em meditação e prece. Pode ser uma atitude nobre e pode ser sincera a perspectiva de você querer, através de um exercício sistemático de meditação e prece, buscar qualificar a sua, usando uma terminologia espírita, psicosfera, seu campo eletromagnético, e irradiar fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. Ok, até a página 2 isso funciona. Para evoluir, a perspectiva do isolamento social não faz nenhum sentido. E essa ideia da importância da vida em sociedade não é uma exclusividade do cristianismo. Aristóteles, grande filósofo e cientista grego, falava da importância da vida em sociedade. Rousseau, um grande pensador francês, no Contrato Social, ele falava da vida em sociedade. Um contemporâneo de Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, um dos pais da sociologia, Émile Durkheim. Sociologia, há algum sociólogo presente aqui? Não. São poucos mesmo. Os sociólogos estudam exatamente o quê? Qual é o objetivo do estudo do sociólogo? É a vida em sociedade. Aquela ideia de que sim, apesar do nosso princípio individual, a individualidade de cada um, o jeito de cada um pensar, fazer, sentir, nós somos influenciados pelo meio em que estamos inseridos. Há uma cultura, há valores prevalentes naquela comunidade que de forma mais ou menos ostensiva determina meu padrão de pensamento, se eu tenho mais esperança ou pessimismo, se eu sou uma pessoa mais proativa ou mais morna. Adorei a mornidão.
que definitivamente morno eu não sou. Então, tudo o que está à volta nos influencia para o bem ou para o mal. E isto não é ruim. Isto é exercício evolutivo. Nós evoluímos a partir do contato com o outro, para o bem ou para o mal. Se o outro me fez bem, eu cresço. Se o outro me fez mal, eu cresço. Eu aprendo com meus acertos e aprendo com meus erros. Eu aprendo com os aplausos e, vamos falar a verdade, eu aprendo muito mais com as vaias. Eu aprendo com os elogios e, vamos falar a verdade, eu aprendo muito mais com as críticas. Mas eu só aprendo, esse é o ponto, em sociedade, em relação ao outro. O outro me serve de espelho. Quando vou bem, percebo que acertei, pelo feedback. Quando erro, quando cometo excessos, quando digo que eu não deveria, quando faço algo que eu me precipito e depois vejo as consequências, tudo isso é didático, tudo isso é pedagógico, tudo isso soma, tudo isso entra no livro da vida. Tudo bem? Chegando até aqui, eu me sinto já preparado para introduzir o tema do livro. Porque nós experimentamos a profunda dor do isolamento social durante a pandemia. O mundo, no nosso tempo, experimentou a sua grande pandemia, que de tempos em tempos ocorre. Essa não foi nem tão grande em número de vítimas fatais quanto a gripe espanhola, na primeira metade do século passado, mas ela foi muito assustadora, muito devastadora, particularmente no Brasil. Não vou entrar em detalhes. Morreu muita gente aqui. Desencarnou muita gente aqui. Portanto, nós experimentamos um combo, não faz tanto tempo assim, é que o que dói, a gente quer esquecer. Parece que já se passaram 10 anos da pandemia. Mas foi ontem. E o combo trouxe testes muito duros para os encarnados nessa fase da existência. Porque o isolamento social acertado, posto que não tínhamos ainda vacina ou imunizante, precisávamos não permitir a disseminação do vírus. A contenção do vírus se faz sem contato. Já se fazia isolamento social na Idade Média, em epidemias ou pandemias que tiveram lugar há muitos séculos atrás. Ninguém inventou o isolamento social por causa da Covid. Portanto, foi uma medida acertada, mas que nós sofremos. Porque não era só isolamento social. A gente demorou a compreender a virulência desse micro-organismo que levava à morte. Novos protocolos de atendimento hospitalar, parentes ou amigos não poderiam visitar quem estava acometido de Covid. Se a pessoa viesse a óbito, velório, enterro ou cremação, eram protocolos também muito rígidos, com poucas pessoas junto, e tem que ser rápido. Eu acompanhei, eu participei, perdi amigos durante a pandemia, era muito doloroso para a família, não tinha tempo de se despedir. Não tinha tempo. Nós testemunhamos, e parabéns aos profissionais de saúde, nossos anjos da guarda, principalmente as enfermeiras e enfermeiros, porque eles foram valentes, no sentido de se expor ao risco de contágio, apesar de todos os protocolos de proteção. E eles também determinaram para nós alívio. A gente sofria à distância com a informação de que começaram a faltar respiradores nos hospitais. Num dado momento começou a faltar um sedativo que permitia a intubação, e algumas pessoas foram intubadas em vigília. Eu não quero imaginar o que isso significa. Desculpa estar relembrando isso, mas eu preciso falar. Para a gente relembrar o que foi aquele momento. Até que a vacina começasse a ser aplicada, nós vivemos um hiato de intranquilidade, incerteza, e particularmente nessa parte do mundo isso foi mais doloroso. Por quê? Porque nós somos latinos, não somos mornos, somos calientes. A gente abraça fácil, a gente beija estranhos.
Nós gostamos do contato físico, portanto, nos privar do contato em sociedade foi algo muito doloroso, particularmente para as culturas calientes, que se aproximam com facilidade uns dos outros. Vocês se lembram disso? Eu vivenciei isso como jornalista, que era uma das atividades essenciais. Eu tive que me separar, me apartar da minha família durante alguns meses. E, obviamente, a nossa secretária do lar manteve-se a remuneração, mas para ela não vir trabalhar. Eu vou te dizer que fazer faxina e cuidar da minha própria comida, eu percebi, essa é uma encarnação expiatória. Eu não tive a menor dúvida. Eu cravei ali, Senhor, já compreendi. Obrigado por me testares tão bem. Eu cheguei a compartilhar em rede social, depois me arrependi, o resultado das minhas aventuras culinárias. Eram seres de outro planeta que apareciam no meu air fry ou no meu forninho. Parecia aqueles filmes de ficção científica da década de 60, A Bolha Assassina. E eu tinha que comer aquilo. A gente sofreu muito. E no auge dessa dor, do isolamento social, do medo de desencarnar pelo vírus ou ser hospitalizado e ser entubado, sobreveio, e foi rápido esse processo, em mim, a lembrança do livro Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Por quê? Porque ficou claro para mim que esse momento ele determinaria um duro teste para todos nós em relação à nossa resiliência psíquica e emocional. Como é que cada um lida com tudo isso? Como é que cada um de nós lida com esse combo? E eu construí a convicção de que, muito provavelmente, haveria maior consumo de drogas lícitas ou ilícitas para lidar com essa dor. Essa dor escalaria em progressão geométrica à medida que os óbitos avançassem. E essa dor do isolamento social, a cada dia, era uma estocada. Que saudade! Eu me lembro do meu colega correspondente em Nova York, Guga Chakra. Chorou ao vivo na Globo News, quando se deu conta de que seu filho pequeno talvez não conhecesse os avós no Brasil, porque não tinha perspectiva de quando seria possível reunir a família. E ele chorou, ao vivo. Nós somos feitos de carne e osso. E aí veio a ideia. Eu preciso fazer alguma coisa para a gente tentar construir uma fortaleza, uma resiliência maior a partir do contato. Sou jornalista, sou comunicador, veio a ideia das lives, comuniquei à equipe que dá apoio lá em Campina Grande, Paraíba, Dona Ariane e Mr. Anderson, e eles me ajudaram, portanto, na parte técnica. E eu me lembro, esse roteirinho já estava mais ou menos assinalado na cabeça. O nome da live vai ser Papo das 9, eu vou fazer de domingo a domingo. Isso foi feito durante um bom tempo. Vai ser 1 hora de duração. A Ariane me interrompeu e falou, André, ninguém suporta 1 hora de live. Estatisticamente, depois de 3 minutos as pessoas mudam. Aí eu agradeci. O Espiritismo nos ensina a ser muito educado sempre. Falei, muito obrigado, Ariane, será 1 hora. Será 1 hora de duração. Eu vou começar com um livrinho que cumpre a sua função maravilhosamente de inspirar as pessoas de forma minimalista. 3, 4 parágrafos resumindo pílulas de sabedoria. Viva Carlos Torres Pastorino. Todo santo dia, e isso acontece até hoje, abrindo ao acaso e fazendo uma digressão rápida da página aberta ao acaso, compartilhando a demanda pela leitura de mensagens edificantes, sempre estimulando as pessoas, faça isso com qualquer livro, com mensagens edificantes, faça no momento que você achar apropriado, mas faça isso. Resiliência psíquica e emocional, exercite isso. Depois, isso veio pronto, o roteirinho. Depois de Minutos de Sabedoria, vamos indicar bibliografias, livros, e não apenas espíritas.
porque meu público não é só de espíritas. E eu precisava ter respeito por outras tradições. E o fizemos, recomendando livros que são referenciais para outras tradições e são livros bonitos, belos nos seus princípios. Eu fico particularmente, viu, Ricardo, orgulhoso de estar falando isso agora, porque essa semana eu comentei com você, saiu uma pesquisa dando conta de que o brasileiro lê cada vez menos. A série histórica iniciada em 2019 assinalou nesse ano da graça de 2024 uma redução drástica do nível de interesse das pessoas por leitura. Na pesquisa desse ano, 53% dos entrevistados declararam aos pesquisadores não ter sequer acessado um trechinho de um livro qualquer nos últimos 3 meses, a contar da data da entrevista. As pessoas não estão lendo. A garotada não está lendo. As telas digitais estão roubando precioso tempo, energia e fluido vital com algo que consome, portanto, um precioso momento do dia, sem que a gente, ao final de um dia, virando páginas de rede social ou internet, puxando o extrato ao final do período, se dê conta. Hoje, depois de tantas horas na internet e nas redes sociais, eu consegui compreender melhor quem eu sou. Eu consegui, a partir dessa navegação, por vezes caótica, compreender melhor o mundo em que eu vivo. Eu já fiz essa enquete com meus alunos da PUC. 100% das respostas foram taxativas. Não. Recomendei livros, depois recomendei doações para obras, movimentos, projetos que ficaram muito desidratados de recursos durante a pandemia, e a parte final era a parte nobre, a parte bonita, a parte que eu percebia por vezes e ficava arrepiado, presenças, porque eu não sou médium. Ostensivo. Mas no Papo das 9 houve momentos, na interação com vocês, que eu percebia que ali havia uma rede conectada. E o lado bonito do papo é que redes em paralelo começaram a se organizar a partir do papo para estudos sistematizados, para organizar coleta de recursos para outros projetos. E era interessante porque, particularmente no YouTube, tem aquela coluna que mostra as conversas das pessoas. Elas acessavam o papo, mas tinha uma conversa paralela, aonde a coisa acontecia. Obviamente eu não conseguia acompanhar isso durante a live. E depois eu falei, gente, que orgulho estar hospedando conversas paralelas que têm foco e propósito. Formaram-se grupos ali. Isso foi muito bonito. O livro, portanto, é uma tentativa da gente celebrar a vida. Nós somos sobreviventes da pandemia. Nós vencemos o vírus. Nós estamos aqui por causa da vacina. Viva o SUS, viva os profissionais de saúde, e aqui estamos para dar o nosso testemunho. Negacionismo e espiritismo não cabem na mesma frase. E a gente precisa ter muito cuidado, porque se Kardec estivesse entre nós encarnado, provavelmente não seria um negacionista do clima, não seria um negacionista da vacina, por uma questão muito óbvia. Vamos estudar a biografia de Kardec, eu já li umas 3 ou 4. Ele era uma pessoa absolutamente fiel à metodologia científica, não ao achismo. E se estivesse entre nós hoje, provavelmente faria críticas robustas e elegantes a quem se informa pelas redes de WhatsApp, sem checar a fonte da informação. Onde é que você viu isso? Me disseram que, ouvi dizer que, falaram que. Se a resposta que derem a uma pergunta legítima que você faça, de onde veio essa informação? Se a resposta for por aí, sugestão de um velho jornalista, desconfie.
porque isso pode precipitar você por caminhos que podem custar caro. Eu não estaria exagerando se isso pudesse custar a tua saúde, ou mesmo a tua vida. Muito bem. Esse livro é uma homenagem às redes de contato, à interação social, à vida em sociedade, à aproximação entre nós, mesmo diferentes, mesmo pensando diferente. Tantas vezes as pessoas no papo falaram assim: eu não concordo com isso que você está dizendo, não. Isso aí eu não acredito, não. Eu falava: não tem problema. Cada um tem a sua opinião. O importante é a gente não achar que quem pensa diferente é digno de ofensa, é digno de uma intolerância irracível, é digno de uma perseguição sistemática, porque não há salvação, não há exercício amoroso, não há perspectiva de reino de Deus, de meu Pai, se a gente continuar tendo, especialmente no Brasil, uma postura irracível em relação a quem pensa diferente, mesmo dentro do movimento espírita, que não é uma religião. Isso quem disse foi Kardec, que deva ser comparada às outras do ponto de vista institucional. Não temos um papa, não temos hierarquia sacerdotal. Somos uma filosofia espiritualista, e filosofia pressupõe o exercício do livre pensar. Temos a doutrina, e a doutrina nos esclarece em relação a vários pontos. Mas Kardec foi o primeiro, principalmente na introdução do Livro dos Espíritos, ou do que é o Espiritismo, a exercitar filosoficamente o direito à dúvida. Na Mocidade Espírita Joana de Ângeles, que eu frequentei, era quase uma terapia de grupo, né? Mocidade é uma fase da vida, a juventude reunida e todo mundo abrindo o jogo legal em relação a tudo, tudo, e tudo é tudo. E como tivemos lá no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, na instituição espírita Joana de Ângeles, o privilégio de termos coordenadores de mocidade, que do meu ponto de vista foram fiéis a Kardec, no sentido de não censurar nada, nenhuma opinião ou posição. Vou dar um exemplo, um jovem que diga assim: não vejo problema em relação ao aborto. O que se espera do coordenador de mocidade por aí? Então você não tem lugar aqui, Espiritismo não admite o aborto. O que diria Kardec se estivesse ali improvisado de coordenador de mocidade? Pensem nisso, é uma sugestão. O que diria Kardec? Provavelmente ele perguntaria: olha que interessante, disserte sobre isso. Por que você tem essa opinião? Dialética, conversa, exponha, vamos debater. Se o Espiritismo se garante nos seus princípios, não cabe censura, nem perseguição. Vamos conversar. E vamos ver onde vai dar essa conversa. Se temos argumentos, se temos fundamentação, não há por que temer um jovem dentro da casa espírita, num trabalho de mocidade, que manifeste uma opinião diametralmente oposta ao que os cânones da doutrina afirmam. Bom, portanto, celebramos a vida, celebramos a obra de Pastorino, que os espíritas mais experientes, digamos assim, que tem mais de 50 anos, sabem que Pastorino teve uma obra prolífica dentro do espiritismo, com livros que não são mais encontrados porque estão fora de catálogo. Ele ficou marcado por minutos de sabedoria, e esta é uma oportunidade que eu tive de lembrar quem foi Pastorino, a sua trajetória muito interessante do ponto de vista de um padre que depois de 3 anos abandonou a batina, se converteu ao espiritismo, poliglota, professor, tradutor, historiador, jornalista, e que há mais de 60 anos, numa rádio pequenininha do Rio de Janeiro, mas naquela época não existia rádio sem audiência, porque não tinha televisão com a força que tem hoje, nem o streaming.
Era a época de ouro do rádio e Pastorino concebeu um projeto em que ele tinha 3 minutos no rádio para compartilhar pílulas de sabedoria. E a família dele, que eu conheci, lembra das pilhas de papel que ele levava. Ele estudava muito e o objetivo dele era resumir, sintetizar. E o trabalho no rádio fecundou o projeto editorial. Minutos de Sabedoria, por uma editora católica, que é a Vozes, que sabe que Pastorino é espírita, mas não abre mão de ter há 60 anos um best-seller. E um best-seller que tem o cuidado de afirmar verdades espirituais que transcendem as fronteiras de cada religião ou cada tradição espiritualista. É algo... Eu sou da área da comunicação. Eu sempre reconheci o talento do Pastorino para resumir em 3 ou 4 parágrafos aquilo que te demandaria alguns preciosos minutos para digerir, deglutir, fagocitar, introjetar nas células e neurônios do teu corpo físico e espiritual. Não é simples e não é trivial. O exercício da síntese, que foi muito conveniente durante a pandemia, nas lives, e que no livro eu procurei, de alguma forma, fazer diferente. Em vez de abrir ao acaso, eu li de cabo a rabo Minutos de Sabedoria. E escolhi 33 mensagens que me pareceram as mais interessantes para fazer um outro exercício de atualização. Não que Pastorino esteja datado. Aliás, Instituto Data Trigueiro, deixa eu fazer uma consulta aqui. Quantos de vocês teriam Minutos de Sabedoria com vocês? Pode levantar a mão? Aí, best-seller é isso. Best-seller é isso. Muito bem. Para quem não sabe, Minutos de Sabedoria, portanto, tem 188 mensagens curtinhas. E essas mensagens têm a capacidade de resumir questões filosóficas, espirituais, metafísicas, transcendentais e espetaculares. As 33 que eu escolhi, eu procurei trazer o contexto da atualidade, do momento hoje, plotados a partir da mensagem. Obviamente, não vou ler todas, mas para vocês aqui no tempo que tenho, fiz uma breve seleção a título de, eu diria, ilustração desse pensamento, que remete à sabedoria de vivermos em tempos tão turbulentos e desafiadores de transição planetária, aonde nós não temos o direito, me permitam, de nos queixarmos, de reclamarmos. Toda vez que eu me flagro dizendo, mas que é isso? Que eu estou fazendo? Eu não chego nem no final da frase, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Porque rapidamente, como espírita, eu preciso ser coerente com o que eu acredito. Todos nós aqui, estou falando dos encarnados, os desencarnados segura a onda aí. Todos os encarnados aqui, antes de mergulharem novamente na carne, foram minimamente preparados. Vamos colocar nesses termos. Preparados como? Você vai reencarnar no Brasil. Catanduva. O contexto será esse. Sua família, maior propensão à saúde ou à doença, maior facilidade ou dificuldade no campo da educação. Plano de saúde vai depender de você. Cada um de nós, quando reencarnou, tinha minimamente uma resenha sobre o que seria esse tempo. Nenhum de nós tem o direito de se queixar. E aqui entre nós, eu gosto de ter esse pensamento, ele me nutre. É um privilégio estar aqui. Porque se o mundo está vivendo essa turbulência doméstica, geopolítica, internacional, econômica, ambiental, social, tudo ao mesmo tempo agora, estando aqui, não sendo pessoas
afinadas com a mornidão, temos a capacidade de interceder, intervir, atuar, mitigar dor e sofrimento, apoiar, solidarizar, acolher, ajudar. Não é isso que se espera de um cristão de uma forma geral? Não é isso que se espera de um espírita em particular? Estamos no lugar certo. Estão sentindo o calor da panela? Está fervendo? Parabéns. Deus preferiu que estivéssemos vivenciando esse tempo aqui. Porque, com todo respeito à espiritualidade presente, aí é molezinha. Com todo respeito. Aí é diferente. Aí não tem fome ou sede, frio ou calor. Aí são outros os desafios. Aqui o bicho pega. E é uma honra estarmos vivendo esse tempo com a doutrina espírita como alicerce, apontando caminhos e desafios e nos encorajando a ser o que precisamos ser. Primeira questão, portanto, que eu vou colocar aqui, na página 99. É interessante que Pastorino não deu nenhum título para nenhuma mensagem. E eu, quando desencarnar, a primeira pergunta que eu vou fazer, se eu tiver a honra do meu guia aparecer, né? Pode não ser do jeito que eu imagino. Ele aparecendo, eu vou falar: Pastorino está acessível? Ou ele está em outro nível intangível? O que você quer com o Pastorino? Primeira pergunta é: gostou dos títulos que eu dei? Eu quero checar com ele isso. E a abordagem. Então, eu dei títulos, tá? A mensagem do livro, que não tem título, eu nominei como A Força do Pensamento. Disse Pastorino, nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Dessa maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. E na época, Pastorino fez uso exatamente de trechos de um outro livro dele, Técnicas da Mediunidade, que eu aqui explico rapidinho no capítulo, que é um livro que eu tenho na versão pirata, xerox clandestino, desde a época da mocidade, em que ele pega aqueles conteúdos de Enem, cara. A prova de Enem, você tem que saber física, biologia, anatomia, eletricidade e magnetismo. Ele pegava os conteúdos de vestibular e fazia a transposição desses conteúdos para a realidade de um centro espírita. Por que os médiuns de incorporação, num trabalho de desobsessão, se dão as mãos e fazem evocação? E ele falava de corrente elétrica. Os mesmos princípios que estão nos conteúdos do Enem ajudam a explicar passe magnético, corrente de médiuns e por aí vai. Ele era muito genial do ponto de vista da didática, da pedagogia, e ele conseguia explicar, aí sim, pegando carona na mídia número 1 da época dele, que era o rádio. Ele falava exatamente: a prece não pode, científica e matematicamente, atingir os planos que desejamos porque estamos dessintonizados. Da mesma forma que um rádio só de ondas curtas não pode captar os sinais das ondas longas e vice-versa. A garotada que não entendeu nada que eu digo, pergunta depois para o vovô e para a vovó. Aliás, a garotada, você fala AM, FM, também não entendeu nada. A garotada também não sabe o que é VHS. Etarismo é duro.
A outra mensagem que eu queria trazer, da página 141, eu intitulei, também quero saber se ele gostou desse título, Coragem para Amar. Porque é fácil falar de amor. É fácil ver tantos sacerdotes, pastores, oradores espíritas falarem de amor e depois a gente ter a dura realidade de como é possível vociferar citando Jesus e Deus, o que é um paradoxo absurdo. Pastorino, na mensagem 169, o amor é uma doação, não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia. E na contextualização, à luz do momento em que a gente vive, eu reportei uma matéria que eu fiz na Cracolândia, em São Paulo, em que a equipe combinou de entrar na Cracolândia sem pedir licença. A gente conseguiu dar 20 passos no meio de uma rua onde havia pelo menos 2.000 pessoas, todas, a maioria dependentes químicas, um cachimbinho queimando o crack. Fomos interrompidos por uma pessoa muito gentil, que estava lá distribuindo uma cesta de pães a pedido do padre Júlio Lancelotti. E ela interrompeu dizendo assim: se vocês passarem daqui, vão atacar. E mostrou para a gente um traficante que estava afiando o cachimbo de crack, que não era dele, ele estava ali para fazer negócio, no meio fio, para espetar a gente, se a gente continuasse. Ali, prudentemente, ficamos. A nossa ideia era ouvir o depoimento das pessoas que estavam ali. E ali eu encontrei uma personagem que não quis dar entrevista, eu respeitei, que me emocionou muito, que era uma mãe que estava acompanhando a filha em estado deplorável, com um aspecto muito pouco saudável, suja, cabelos oleosos, aquele sorriso que não existe, aquela aparência de dor e sofrimento, a roupa encardida e a mãe do lado batendo ponto. E eu ouvi de outras pessoas que estavam por ali que aquela mãe todo dia estava na Cracolândia, ao lado da filha, apenas e tão somente para reforçar sempre o convite: filha, vamos tomar um banho, depois você volta. Filha, come alguma coisa saudável, depois você volta. Filha, não está na hora de procurar um tratamento? Mamãe está aqui para te levar. A filha, obstinadamente, e segundo as testemunhas, há mais de um ano estava ali, e há mais de um ano a mãe batia ponto na Cracolândia sem ser dependente química. Eu não sei que palavra melhor do que amor crístico para a gente explicar esse relacionamento de uma mãe que abdica da própria vida para aguardar um momento que ela não sabe se virá, de uma filha que precisa de ajuda, e ninguém melhor do que a mãe para reconhecer isso, mas a mãe não violenta a filha. E a reportagem que a gente fez mostrou isso, ouvindo psiquiatras e psicólogos de vários lugares. Seria ótimo se resolvesse o problema a internação compulsória. Eu seria o primeiro a apoiar. Até onde me foi possível entender essa história, porque eu não tenho a formação técnica na área da saúde mental, na maioria absoluta dos casos, a internação compulsória simplesmente não livra a pessoa da dependência química e há o risco de você potencializar a revolta e o ódio pela decepção dos entes queridos que determinaram a internação compulsória. É muito grave o problema da dependência química e o crack é daquelas substâncias que vicia mais rapidamente. Mas esse é um exemplo de amor. E no capítulo eu tenho que falar de Chico Xavier. A gente faz um resumo da vida e da obra do Chico, porque que ele é, ou foi um homem chamado amor, como dizia o Vanucci, né? Bom,
Penúltimo capítulo, muito rapidamente, página 117, eu precisava falar de prevenção do suicídio. E Pastorino fez uma página no Minutos de Sabedoria falando de prevenção do suicídio sem usar a palavra suicídio. E eu também, essa segunda pergunta que eu quero fazer, se tiver a graça de encontrar o Pastorino, eu vou perguntar: o senhor não quis falar suicídio porque na sua época o tabu era tamanho, que seria um escândalo você falar? Ou o senhor foi profundamente, eu diria, sábio no sentido de não assustar quem tem dificuldade de lidar com a palavra suicídio, mas entende o recado e a mensagem? O que ele diz? Não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará mais ainda seus sofrimentos. Se você pensa que fugindo se sentirá aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Ele falou tudo o que interessa dizer quando o assunto é prevenção do suicídio, sem usar a palavra suicídio. E nós, nesse capítulo, também resumidamente, explicamos, à luz do espiritismo cristão, que a dor e o sofrimento que fustigam a alma, que castigam a autoestima e que trazem um profundo desalento, um desânimo, uma dificuldade de seguir em frente, à luz do espiritismo, isso, do meu ponto de vista, é a parte mais valorosa da doutrina. A compreensão da dor e do sofrimento na nossa vida. A dor e o sofrimento não são contra nós. São convites à evolução. Cada um de nós tem a sua dor e o seu sofrimento. Isso não é obra do acaso. Um outro capítulo que eu não vou ler hoje do livro fala destino e livre-arbítrio. Como é que a gente combina numa existência o componente de que está escrito, vai acontecer, é fatalidade, espera que vai acontecer. E a parte que é livre-arbítrio, a parte que você decide, a parte que você faz a gestão da tua vida, do teu destino. A dor e o sofrimento não são contra nós. Ricardo, eu vim aqui, o Ricardo testemunhou isso. A Cláudia, minha mulher, que eu adoro. Eu levei uma bronca antes de vir para cá. Porque a Cláudia está vendo a minha jornada de 4, 5 finais de semana trabalhando. Antes do G20 teve Xorroxó na Bahia, que a gente passou 4 dias no sertão baiano. Antes disso teve viagens para uma série que ainda vai ao ar na TV. Os plantões de fim de semana. E a Cláudia está vendo este que vos fala. Dormindo pouco, trabalhando muito. E sem muito tempo, às vezes, para a família. Eu improvisei uma praia anteontem com ela. Eu falei assim, feriado, Dia Nacional da Consciência Negra. Dona Cláudia, vamos para a praia. Marquei um gol. Ela adora a praia. E ela estava mais branca do que vela. Eu dentro da barraca, refugiado. E ela ali, querendo sol. Eu falei, hoje não vai ter bronca. Ela está recebendo a filha que se formou em medicina em Juiz de Fora, está voltando para o Rio, preparou o lugar dela, por isso ela não está comigo. Ainda bem, porque se ela estivesse, ela estaria meio que olhando. Se eu fizesse um muxoxo de cansaço, e eu, no último papo das 9, antes de vir para cá, vocês se lembram, eu pedi uma prece. Raramente peço isso. Eu pedi, quem puder dar uma reza, porque eu estou com fluido vital ali, apontando, sabe, o carro, indo para a reserva. E eu estaria mentindo para vocês se eu não compartilhasse de público um receio de não dar conta. Porque hoje ainda tem Araraquara e tem Cidades e Soluções ao vivo da IPTV de São Carlos. 9h30 da noite, falando da COP29 em Baku, no Azerbaijão. Eu só quero ter força para cumprir diferentes funções em diferentes momentos que exigem de mim atenção, foco, linha de raciocínio, fluido vital. E eu pedi prece.
Por que eu estou contando essa historinha em tom confidencial? Não está no meu roteiro. É uma prova para mim de fé. Eu vim para cá assinando a minha parte do contrato, dizendo, eu vou fazer a minha parte. Eu espero que eu tenha cobertura. E graças ao bom Deus eu estou tendo. Hoje rolou até uma piscininha às 7 da manhã no hotel. Imaginei uma piscina de água fluidificada. Mentalização é tudo, né, gente? O espírita no hotel. Os hóspedes, quem passava estava olhando com a mãozinha assim, ó. Dando aquele... Se tiver alguém aqui ajudando a dar uma força, magnetizando a piscina, que eu vou dar um tibum terapêutico. O último capítulo, eu compartilho de público a razão pela qual aprendi a repetir como mantra as palavras força, coragem e fé. Tem uma história por trás disso. Eu nominei o capítulo da mensagem 143 do Pastorino com força, coragem e fé. Diz ele, não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Eu decolei do Santos Dumont debaixo de chuva, céu carregado. Quando ultrapassamos lá os 10 mil pés, céu de brigadeiro e as nuvens lá embaixo, parecendo um colchão de algodão, eu me lembrei dessa mensagem. Me lembrei de Chico, quando eternizou a frase, isso também passa. Tudo passa, como passou a pandemia, como passou o isolamento social, como para alguns de nós, lenta e progressivamente vai passando a dor da perda dos entes queridos, amigos e parentes, que desencarnaram por força do vírus. E eu evoquei durante a live o Força, Coragem e Fé pelo seguinte motivo. No lançamento do livro Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, aonde eu lancei, na fila de autógrafos, recorrentemente sempre aparece alguém, e eu sei que tem que ser assim, e é bom que seja assim, pessoas que são sobreviventes de si mesmas. Olha a expressão, essa expressão é da área da saúde mental. Sobrevivente de si mesmo. Eu atentei contra a minha vida, mas eu sobrevivi. Ou pessoas que perderam os entes queridos pelo suicídio, ou pessoas que estão testemunhando o ente querido ameaçar o autoextermínio. E num dos primeiros lançamentos, aparece na fila de autógrafo uma pessoa que eu não conheço, que não me cumprimentou, apenas disse, eu quero, em tom imperativo, que você escreva palavras que façam com que uma pessoa próxima de mim não tente se matar de novo. Porque isso está para acontecer. Me impressionou o tom imperativo e a agonia dessa pessoa. E eu me senti muito fragilizado pela consciência de que não importa o que eu escreva, eu não tenho esse poder. Mesmo que eu conhecesse a pessoa. E eu fiquei alguns segundos, bastante tenso, sem saber o que escrever. Eu não queria decepcioná-la, mas eu não queria ser hipócrita. E nesse momento sobreveio, eu não sei se é um movimento anímico, das profundezas do meu psiquismo, isso eu também vou perguntar, ou se soprou-se no meu ouvido força, coragem e fé. Reproduzi imediatamente, achei perfeito. Nem tive coragem de olhar nos olhos da pessoa. Falei, a pessoa agradeceu e foi. E isso passou a ser para mim um expediente conveniente.
comecei a assinalar porque me pareceu bonito o encaixe e a sonoridade das palavras. E eu comecei a repetir. Meses depois, sabe lá Deus por quê, eu fechei para balanço e falei, eu não vou ser um autômato, eu vou investigar essas palavras. Elas estão na ordem sequencial adequada? O certo seria inverter o encaixe de uma ou outra? O que elas efetivamente querem dizer para mim? Eu não quero mais usá-las para me comunicar com os outros. Eu quero que elas façam sentido para mim. Eu compartilho o resultado dessa imersão no mantra do Papo das 9 da seguinte forma: força é a palavra que abre os trabalhos. Num universo dinâmico, onde tudo está em movimento, é preciso força para sair da inércia. São muitas as situações em que nos sentimos aprisionados na rotina, refugiados na zona de conforto, sem ânimo para seguir em frente. Vida é movimento, e nenhum movimento é possível sem o uso da força. E mesmo uma pessoa paralisada fisicamente por alguma patologia, a força da mente, o poder mental, que é o que mais interessa, porque é o princípio de tudo. Depois que a força dá o empurrãozinho inicial, é preciso coragem para avançar, descortinando novos horizontes, sem ter certeza de que fez a escolha certa, sem ter o controle absoluto da situação. Haverá quedas, decepções e frustrações, e ainda assim o caminho será belo, porque será o seu caminho. A coragem de ser quem se é, enfrentando todos os obstáculos que se oponham a esse legítimo direito, resume um dos objetivos mais sublimes da existência. Fé foi mais difícil para mim elaborar por que ela apareceu na minha trinca de palavras. Fé é confiar num poder que você nem sabe explicar direito, o que seja, mas que te alimenta a alma, te faz se sentir protegido e amparado, aquece o coração nos momentos difíceis e mantém acesa a chama da esperança. Hoje, quando eu falo força, coragem e fé, não são mais palavras bonitas que soam bem. Toda vez, no Papo das 9 ou em palestras, que eu profiro o que passou a ser um mantra para mim, eu sinto que eu consigo irradiar a profundidade do significado e a força de uma energia que sintetiza a nossa travessia por um mundo turbulento em tempos de transição planetária. Portanto, o que eu de melhor poderia desejar para os meus velhos e novos amigos de Catanduva é força, coragem e fé. Gratidão a todos. Ele vai fazer a prece final. Aqueles que queiram fechar os olhos, procurar respirar um pouco mais lentamente, permitindo a elevação da vibração, e me acompanhar mentalmente na breve oração que farei nesse instante. Em nome de Deus, em nome de Jesus,
em nome dos amigos espirituais que nos ajudam e nos assistem sempre. Gratidão, Senhor, pela existência. Gratidão pelos esclarecimentos dessa benfazeja doutrina que nos ajuda a seguir em frente em meio a tanta confusão, tanto barulho e ruído, tanto dissenso e antagonismo. Que possamos, Senhor, fazer da vida a oportunidade de evoluirmos e crescermos pelas escolhas que fizermos. Que o livre-arbítrio que todos nós conquistamos nessa jornada evolutiva seja empregado com firmeza e obstinação em novas conquistas para o espírito imortal. Que possamos a cada dia renovar o compromisso com a nossa evolução, modificando em nós aquilo que precisa ser amorosamente erradicado dos nossos corações, as ervas daninhas que trazem sombra e perda de energia. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos de tempestade, a lembrarmos que o sol invencível sempre brilha acima das nuvens e que haja sempre espaço em nosso coração para fazer mais e melhor. Porque se somos cristãos, se somos espíritas, dispomos, graças ao bom Deus, de todos os recursos necessários para a travessia neste momento turbulento do planeta. Que sejamos semente, que sejamos luz, que sejamos a brisa benfazeja que traz o refrigério para as almas aflitas. E que os nossos passos sejam firmes na direção do Cristo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.